Vamos lá então, meninas, vou mostrar para vocês os materiais que podem ser trabalhados ao conteúdo tom e semitom. Essa é uma opção de trabalharmos então tom e semitom utilizando um teclado, que elas vão estar visualizando o teclado e assim elas vão compreender melhor. Então agora a gente vai trabalhar os semitons. Então primeiro ela tem que entender o que é um semitom. Então o semitom é o menor intervalo que nós temos na música ocidental. O semitom ele vai acontecer na nota imediatamente vizinha. Não importa se ela é branca ou preta, mas é a nota vizinha. Então se a nota é dó, então ela já tem que saber que o semitom dela vai ser esse aqui. Então aqui seria um semitom. Dó para o dó sustenido, então é um semitom. Do dó sustenido para o ré, eu também vou ter uma nota bem pertinho da outra. Do ré para o ré sustenido também vai ser um semitom, porque são duas notas vizinhas. Do ré sustenido para o mi, outro semitom. E agora do mi para o fá, eu não tenho as pretinhas. Ela é a nota vizinha. Então, mi, fá são notas vizinhas. Então, elas já serão o semitom. E assim por diante, né, gente? Aí vocês vão fazendo isso até completar a escala ou então seguindo. Outra opção que vocês têm também é de tocar no órgão a nota dó e a nota dó sustenido e pedir para ela identificar. Ok, eu vou começar pela nota dó, então ela já tem que colocar a pedrinha na nota dó. Então agora eu vou tocar uma nota e você vai observar, prestar atenção para ver qual é o som que eu estou fazendo. Então do dó para o dó sustenido, então ela já tem que saber que o som vai estar aqui. Da mesma forma, vocês vão trabalhar então o tom. O tom o que é? É dois semitons juntos. Então começa pelo dó. Então, ela vai começar pelo dó. Para ela fazer um tom, ela tem que passar pelo semitom. Então, dó, dó sustenido, ré. Então, ela já tem que saber que entre dó e ré, eu tenho um tom. Porque eu passei pela nota vizinha, né? Imediatamente vizinha, que é o semitom. Então, eu juntei dois semitons. De dó a dó sustenido, eu tenho um semitom. De dó sustenido para o ré, eu tenho outro semitom. Então, aqui eu formei um tom. Nesse caso, eu tenho 3 sons, não é? No caso do semitom, eu vou ter 2 sons. Então, da mesma forma, eu vou fazer as outras notas. Por exemplo, eu vou fazer aqui com a nota Fá. Entre o Fá e o Sol, eu tenho o quê? Eu tenho tom ou semitom? Então, ela tem que pensar, né, gente? Ela tem que pensar que do Fá para o Sol, eu tenho que passar pela pretinha, ou seja, eu tenho que passar pelo semitom. Então, Fá sustenido, eu já sei que é semitom. Fá sustenido para o Sol, outro semitom. Então, eu juntei 2 semitons aqui, eu formei um tom. Tom de Fá para Sol é um tom. Então, assim, gente, vocês trabalhando dessa forma, não tem como, ela vai fazer. Então, fazendo, ela vai aprender muito bem isso aí. E depois vocês podem misturar, né? Tom e semitom. Monta um tom começando pelo Mi. Eu quero um tom a partir do Mi. Bom, então ela vai ter que pensar, não é? Entre Mi e Fá, ela tem 2 sons imediatamente vizinhos. Então, ela já tem que saber que isso aqui é um semitom. De Fá para o Fá sustenido, eu vou ter outro semitom. Então, para formar um tom, ela tem que juntar 2 semitons. Então, entre Mi e Fá sustenido, eu vou ter um tom. Se eu tirar esse Fá sustenido, entre Mi e Fá, eu vou ter um semitom, porque são 2 notas vizinhas, imediatamente vizinhas. Então, gente, é isso. É fazendo. Da mesma forma, o bemol. Podemos começar do dó também. Sabendo que eu vou rebaixar agora a altura dos sons. Então, eu tenho dó, mas a regra vai valer a mesma. Qual que é o semitom do dó? Dó e si, eu vou ter um semitom natural aqui, né? Agora, se eu quero encontrar um tom a partir do dó, então aí eu já vou ter que descer mais meio tom. Então, de dó para si eu tenho meio tom, de si para si bemol, eu vou ter mais meio tom. Então, de dó para si bemol, eu vou ter um tom. Parece difícil quando a gente fala, né? Entre dó e si bemol, é tom ou semitom, mas se a sua aluna se ela fizer isso no concreto, nunca mais ela vai ter problema com essa parte. Então, vamos continuar. Então, eu tenho já um si bemol. De si bemol para lá, o que eu tenho aqui? Si bemol para lá, eu tenho um tom ou semitom?
Então, ela já tem que saber que si bemol e lá é um semitom. Olha aqui a nota imediatamente vizinha. Então, aqui já é um semitom. Aí, se eu colocar aqui lá bemol, então de si bemol para lá bemol, então aí eu vou ter um tom, porque si bemol lá é meio tom, de lá para lá bemol é mais meio tom. Juntei 2 semitons, eu vou ter um tom inteiro. Da mesma forma, vocês vão fazer com as outras notas. Então, tem muita possibilidade de vocês trabalharem essa questão de tom e semitom para que a sua aluna nunca mais esqueça. Então, gente, vocês estão vendo aí quantas possibilidades que dá para trabalhar somente descobrindo onde ficam os tons e semitons no teclado. E isso dá para vocês trabalharem também direto no órgão. Colocar sua aluna no órgão para que ela vai descobrindo onde ficam os tons e semitons e também ela já vai trabalhando a percepção auditiva, ou seja, ela já vai percebendo também os sons. Como é que ficam os sons quando eu faço um semitom, quando eu faço um tom? Então, gente, vocês estão vendo quanta possibilidade. Isso é só uma atividade, tá? Depois dessa parte de tom e semitom, nós vamos trabalhar os intervalos. Os tipos de intervalos, a quantidade, a distância entre uma nota e outra, tudo isso dá pra gente trabalhar também nesse teclado. No Drive tem um tecladinho desse para vocês trabalharem com suas alunas, mas vocês podem fazer também na prática, no órgão. Quem tem aqueles tapetes, né, de teclado, de chão, é bem interessante aquilo lá, dá para vocês fazerem isso lá também. Ou seja, muitas possibilidades que dá para trabalhar tom e semitom para que sua aluna nunca mais esqueça esse assunto. Então aqui, gente, olha, vocês estão vendo aqui que eu estou trabalhando um tecladinho também, né? Esse quadro é imantado, mas vocês podem estar trabalhando com o nome das notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aqui eu estou colocando aqui os acidentes, já para elas terem uma noção de como funciona os semitons. Então, dó, dó sustenido. De dó para dó sustenido eu tenho um semitom, de dó sustenido para ré outro semitom, de ré para ré sustenido um semitom, ré sustenido mi, fá já sei que é um semitom, né, porque são duas notas imediatamente vizinhas, de fá para fá sustenido outro semitom, fá sustenido sol, sol sustenido lá sustenido si, e si, dó, outro semitom. Então, aqui ela já visualiza todos os semitons possíveis que há dentro de uma oitava. Da mesma forma, ela vai trabalhar também os bemóis. Então, de dó para si, um semitom, de si para si bemol, outro semitom, de si bemol para lá, outro semitom, de lá para lá bemol, outro semitom, de lá bemol para sol, semitom, de sol para sol bemol, outro semitom, fá, mi já é um semitom natural, de mi para mi bemol, outro semitom, de mi bemol para ré, outro semitom, de ré para ré bemol, outro semitom, de ré bemol para dó. Ela vai conseguir visualizar tanto os semitons ascendentes como os semitons descendentes. Ela vai ter uma visão geral. Isso aqui, gente, vocês podem explorar muito isso aqui. E depois vocês podem trabalhar também os tons. Então, ela já vai saber que entre dó e ré, ela tem que passar pelo acidente aqui. Então, ela já vai saber que de dó para dó sustenido é um semitom e de dó sustenido para ré é outro semitom. Vai ficar muito fácil ela visualizar onde é tom e onde é semitom. Onde elas mais confundem é aqui, né, gente? Onde não tem as pretinhas. Mas tudo é fazendo. Se ela fizer um bom trabalho aqui, né, no concreto, não tem como, sua aluna vai aprender e nunca mais vai esquecer essa parte. Depois desse trabalho, né, de identificação somente de tom e semitom, então nós vamos trabalhar os semitons naturais para ela memorizar quais são os semitons naturais, quais são os semitons diatônicos, como que eles são colocados no teclado, os semitons cromáticos. Vamos identificar, então, os semitons naturais dentro desse teclado, ok? Então, se você tem um teclado desse tamanho, então ela vai ter que identificar todos os semitons naturais que tem aqui. Se você tem um tecladinho de uma oitava só, ok, ela vai identificar dentro daquela oitava. Mas no meu caso aqui, eu tenho um teclado maior. Então, ela tem que identificar onde ficam os semitons naturais. Então, para isso, ela já tem que ter essa visão do teclado inteiro. Olha que interessante isso aqui. Então, se ela já tiver
essa visão de perceber que os semitons naturais eles estão nesse espaço maior aqui, onde não tem as pretas, ela já vai rapidinho identificar, ó, si, dó, mi, fá, si, dó, mi, fá. Então ela já vai conseguir identificar rapidinho os semitons naturais. Depois que vocês fizerem esse trabalho no papel, então coloquem sua aluna no órgão para ela identificar todos os semitons naturais que tem no seu órgão. Olha que interessante, além dela estar visualizando os semitons naturais no órgão, ela vai estar percebendo auditivamente o som desses semitons naturais, ok? Então, a partir do momento que sabe direitinho identificar os semitons naturais de qualquer teclado, então aí vamos para os semitons diatônicos. O que diferencia um semitom diatônico de um cromático? Então, o semitom diatônico, ele é representado por notas e nomes diferentes. Então, ela já vai saber que as notas que ela vai identificar são diferentes, não são as mesmas. Então, não é dó, dó sustenido. Então, são notas diferentes. Então, por exemplo, entre dó, essa nota aqui, ela pode ser dó sustenido, que já não vai ser um semitom diatônico. Ou pode ser também ré bemol. Então, entre dó e ré bemol, tem um semitom diatônico, porque eu tenho notas de nomes e sons diferentes. Então, aí você põe sua aluna para identificar esses sons também. Então, por exemplo, de sol, ela já vai imaginar que seria isso aqui um sol sustenido, né? Mas eu posso fazer também lá bemol. Então, entre sol e lá bemol, eu vou ter também um semitom diatônico. Então, você pode pedir também para ela entre lá e sol sustenido. Então, primeiro ela vai colocar aqui. Eu tenho um semitom cromático ou diatônico? Entre lá, nota lá, e o sol sustenido, ela vai ter duas notas de nomes diferentes e sons diferentes também. Fazendo dessa forma, gente, vocês vão poder trabalhar muito tempo com essa questão de tom, semitom, intervalos, porque esse assunto não é fácil para uma aluna iniciante e a maioria tem muita dificuldade. Então, não joguem assuntos demais para elas, tá? Muito importante que vocês façam esse passo a passo também com esse aprendizado. Então, primeiro, identificar os semitons, todos os semitons que existem nos teclados. Depois, identificar todos os tons. Depois que ela identificou tanto ascendente quanto descendente, então vamos para os semitons diatônicos. O que é um semitom diatônico? Nomes diferentes, sons diferentes. Então, vamos identificar esses semitons diatônicos. Fazendo, gente, no concreto, faz no papel, depois põe ela no órgão para tocar, para sentir o som de cada nota dessa. Que ela tem que saber que essas pretinhas tanto faz sustenido como bemol. Então, ela já tem que saber o nome das duas notas que ficam. Ela já tem que identificar bem essas notinhas sem problema nenhum. Depois que vocês trabalharam bem o semitom diatônico, então vamos para o semitom cromático. O que identifica um semitom cromático? Nomes iguais, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, si, si bemol, lá, lá bemol, nomes iguais, porém sons diferentes. Não tem como, ela tem que sentir isso fazendo. Então, vamos trabalhar primeiro no papel para ela identificar visualmente como ficaria no teclado esses semitons cromáticos. E depois, vamos colocá-la no órgão para ela sentir esses sons e fazer na prática, ok? Bom, então vamos trabalhar os semitons cromáticos. Semitom cromático, como é que identifica? Notas e nomes iguais, porém sons diferentes. Então, vamos usar até cores iguais, tá? Então, eu tenho dó, e aqui eu vou ter dó sustenido. Então, entre dó e dó sustenido, é um semitom cromático. Por quê? Porque eu estou trabalhando notas de nomes iguais. Vocês podem fazer, né, gente? Isso aqui é uma ideia também. Vocês podem fazer de emborrachado, colocar já o nome da nota, né? Então, dó sustenido, ou ré bemol. Então, já deixar identificado já o nome das notas, isso vai facilitar bastante sua aluna, tá? Então, dó sustenido, ela já sabe que isso aqui é um semitom cromático. Por quê? Eu tenho nomes iguais, porém eu tenho sons diferentes. Então, vamos testar esses sons no órgão? Então, coloca a sua aluna no órgão para ela testar esses sons e ver qual que é o som do dó, qual que é o som do dó sustenido.
para ver essa diferença. Da mesma forma, vocês vão fazer as outras notas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer mi bemol. Então, eu tenho um semitom cromático. Eu tenho duas notas de nomes iguais, porém, eu tenho sons diferentes. Então, põe ela para tocar a nota mi e põe ela para tocar a nota mi bemol, para ela sentir essa diferença. Então, dessa mesma forma, gente, vocês vão trabalhar com todas as notas. Tem muita coisa que explorar aqui. Com um tecladinho desse aqui, eu tenho condição de trabalhar muitos assuntos. E de uma forma lúdica, né, gente? Brincando, fazendo. Então, vocês podem utilizar emborrachadinho, vocês podem utilizar pedrinhas, né? Essas pedrinhas coloridas. Então, se vocês forem trabalhar crianças, até adulto, né, gente? Eu amo trabalhar com essas coisinhas. Então, vocês podem trabalhar essas borrachinhas, ó. Então, por exemplo, entre dó e dó sustenido. Então, eu tenho a mesma nota, mesmo nome de nota. Então, eu já sei que isso aqui é um semitom cromático. E se eu trabalhar dó, ré bemol, eu vou ter um semitom diatônico, porque eu estou trabalhando notas de nomes diferentes e sons diferentes. Então, vocês podem fazer essa identificação também com outras coisas diferentes. Então, vocês podem utilizar também essas borrachinhas, né? Se vocês tiverem aí. Enfim, eu tenho um si, então eu quero achar o semitom cromático do si. Então, o cromático do si vai ser o si bemol. Vocês estão vendo que eu estou colocando igualzinho. Então, si bemol. Já sei que isso aqui é um semitom cromático. Agora, se eu quiser identificar, então, o semitom diatônico, então eu já sei que eu vou ter o si e eu vou ter aqui o lá sustenido. Então, si e lá sustenido, eu vou ter, então, o semitom diatônico. Então, gente, será que fazendo dessa forma a sua aluna vai aprender? Com certeza ela vai aprender. E ela vai aprender brincando. Isso vai se tornar esse assunto, que é um assunto que muita gente tem dificuldade e não consegue aprender, tem muita dificuldade, mistura, não sabe identificar qual é semitom cromático, qual que é diatônico, qual que é natural, faz a maior confusão na hora de identificar. Então, fazendo dessa forma e no passo a passo, com certeza sua aluna vai memorizar esse assunto e nunca mais ela vai esquecer. E não estou falando isso só de criança não, viu, gente? Adulto gosta de trabalhar dessa forma e aprende muito melhor, tá bom? Então, vamos usar o lúdico para ensinar nossas alunas, que o resultado vai ser excelente. Bom, depois que ela identificou tudo direitinho, que ela já sabe onde ficam os semitons naturais, já fez no órgão, já conseguiu fazer direito, tudo certinho, já conseguiu identificar os semitons diatônicos, ela já sabe identificar esses semitons diatônicos no órgão, ela já toca, ela já consegue identificar os sons, ela já sabe como fazer os semitons cromáticos, ela já identifica certinho no órgão, ela já consegue identificar a sonoridade de um semitom cromático ascendente e descendente, o diatônico ascendente e descendente, tudo certinho, não tem dúvida nenhuma. Então, vamos agora trabalhar os intervalos, né? Os intervalos simples, gente. Nós não vamos qualificar os intervalos agora. Maior, menor, diminuta, justa, não. Nós só vamos classificar. Então, tem muita diferença em classificar os intervalos e qualificar. Quando nós falamos em classificar os intervalos, nós vamos classificar em intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava. Por enquanto, nós nem vamos trabalhar intervalos compostos, somente intervalos simples, porque sua aluna não está no nível ainda de pegar coisas muito avançadas. Lembre-se que ela está no início, ela é iniciante ainda. Então, nós vamos trabalhar até o intervalo de oitava. Então, nós vamos somente classificar, ela tem que identificar isso. Como que ela identifica o intervalo de segunda? Como ela identifica o intervalo de terça, ou de terceira, né? Pode chamar os dois. Como que ela identifica o intervalo de quarta, de quinta até a oitava? Então, é isso que nós vamos fazer também brincando. Então, continuando com esse tecladinho, então vamos fazer, agora é a distância, né? Lembra daquela história? Ok, você tem um pedaço de bolo, né? E você quer levar esse pedaço de bolo para sua amiga que mora numa outra cidade. Então, você vai agora viajar até a casa da sua amiga para levar o bolo. Então, você vai calcular essa distância. Então, vamos calcular essa distância, então, do dó, que é onde está o seu bolo, onde está a sua casa, até a casa da sua amiga. A casa da sua amiga vai estar aqui, ó, no sol.
Então, vamos calcular essa distância entre o Dó e o Sol? Vamos ver quanto tempo eu vou ter que viajar até chegar lá? Qual a distância entre Dó e Sol? Qual que é essa distância que eu vou levar esse pedaço de bolo até a casa da minha amiga? Então, aí ela vai calcular Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tenho aqui um intervalo de quinta. É como se fosse 5 quilômetros para chegar na casa da minha amiga, para levar o bolo lá para ela. Então, olha, gente, como é que a gente trabalha? É assim, brincando. Então, assim ela vai descobrindo essas distâncias, né? E lembrando que a distância, ela tem que contar a distância a partir da casa dela até a casa da amiga dela. Então, ela não pode não contar a casa dela. Então, contar a partir daqui do Ré. Não. Ela tem que contar a partir da casa dela até a casa da amiga dela, para comer o bolo juntas. Então é isso, gente. Trabalhando dessa forma, tanto a criança como o adulto vai aprender brincando. Então aí vocês estão aqui na casa da sua amiga, né? E sua amiga já fez uma torta de morango. E ela falou assim, vamos comer essa torta de morango na casa da outra amiga. Nós vamos juntar os nossos lanches, os nossos bolos e a gente vai comer todo mundo junto. Então, ela já está aqui. Então, a casa da amiga dela já é mais perto. Então, a casa da amiga dela é aqui, ó. Então, é bem pertinho. Qual a distância, então, da casa da amiga, da primeira amiga, para a casa da segunda amiga? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui na nota Sol. Então, ela vai contar a partir da casa da amiga até a casa da outra. Então, Sol, Lá, Si e Dó. Então, aqui eu vou ter um intervalo de quanto? De quarta. Fazendo dessa forma, gente, no lúdico, fazendo, né, para sua aluna entender direitinho como que funciona, ela não vai ter dificuldade nunca em identificar e classificar esses intervalos. Da mesma forma, vocês podem criar histórias, né, gente? Pensa aí numa aula gostosa que vai ficar vocês fazendo dessa forma. Então, é muito melhor do que você falar assim, ó, entre Dó e Sol, qual o intervalo que você tem entre Dó e Sol? Aí ela vai ficar lá e pensa, e pensa, e pensa. Não consegue identificar, não consegue imaginar. Gente, a gente tem que trabalhar a imaginação. Então, é claro, é muito mais difícil para ela ficar pensando entre Dó e Sol. Aí, Dó. Aí ela tem que ficar contando. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tenho intervalo de quinta. Mas ela vai ficar contando, mas para pensar. Ela não está visualizando isso, gente. Então, é muito mais difícil para ela identificar e classificar dessa forma. Inclusive, também dela errar, porque normalmente elas fazem isso. Qual é a distância, qual é o intervalo entre Dó e Sol? Ela vai contar Ré, Mi, Fá, Sol. É o intervalo de quarta. E aí você vai explicar para ela que não, que você tem que contar a nota Dó também. Mas isso fica muito mais difícil porque ela não está trabalhando todos os canais sensoriais. Então, quando ela está trabalhando a visão, o tato, porque ela está pegando, ela está fazendo, ela está visualizando, quantos canais sensoriais não estão sendo trabalhados aí? Com certeza a memorização vai acontecer muito mais rápido. Vocês já têm a prova disso, vocês já sabem que trabalhando mais canais sensoriais, a memorização acontece. Então, acontece o aprendizado. Então, vou mostrar para vocês outros materiais que vocês podem estar trabalhando com intervalos e reforçar bem esse assunto para elas nunca mais esquecerem. E como sempre, né, gente, vamos brincar. Então, quem que não gosta de sorvete, né? Eu amo sorvete. Então, vamos lá, vamos trabalhar os intervalos brincando. O cone do sorvete vai ser a classificação do intervalo e a bola de sorvete, ela vai ter que identificar. Então, ela vai identificar pelo tecladinho e nessas estrelinhas, qual é o intervalo que está pedindo aqui. Então, eu separei alguns só, né? Porque são muitos. Então, esse é um jogo para trabalhar com vários alunos ao mesmo tempo. Esse jogo, ele está disponível no Drive para vocês copiarem, imprimirem e trabalharem com suas alunas. Esse jogo é maravilhoso, gente. É claro que depois do final do jogo, quem ganhar sempre ganha um prêmio, né? Então, é muito importante também fazer essa premiação para sua aluna se sentir motivada. Então vamos lá. Então normalmente quando você vai comprar um sorvete, primeiro a pessoa pega o cone para depois ela colocar a bola de sorvete do sabor que você quer. Então vamos lá, eu peguei então o cone do intervalo de quarta. Então qual é o intervalo de quarta aqui? Então ela tem que identificar. Então vamos lá, ela tem que contar, não é, gente?
Então ela vai contar as estrelinhas. 1, 2, 3, 4. Ela já sabe o nome da nota, então do Ré pro Sol, eu já sei que eu tenho um intervalo de quarta, então ela vai montar o sorvetinho dela, tá? Montou o sorvetinho, tá certinho? Coloca ele de lado. Vamos montar outro agora, o intervalo de segunda. Então, ela tem que identificar já qual que é o intervalo de segunda. Então, ela tem que olhar aqui, as estrelinhas estão juntinhas, né? Então, do Fá para o Sol, ela já tem um intervalo de segunda. Coloca o sorvetinho aqui. E dessa forma, você vai fazendo com todos os intervalos que tem. Uma outra forma de brincar também, de fazer esse jogo, que é bem interessante, eu já fiz várias vezes com meus alunos e eles amam, é você fazer uma competição. Então, nessa competição, você deixa os cones virados e as bolas também viradas. Eu virei o primeiro cone, então eu tenho aqui um intervalo de terça ou terceira. Ok, então eu tenho que virar as bolas de sorvete para ver se eu pego aqui uma bola de sorvete no intervalo de terça. Então vamos lá. Oba, tô com sorte. Eu peguei aqui, ó. Eu peguei o intervalo de terça. Então eu já tenho uma bola. E aí você vai fazendo a sequência, né? A rodada com os outros alunos. E eles vão pegando, eles vão juntando. De repente, quando chega na minha vez de novo, vou pegar mais um. Opa, peguei outro intervalo de terça. Então eu vou juntando, eu vou acrescentando aqui, ó, vou aumentando a quantidade de bolas que tem o meu sorvete. E assim vai fazendo a rodada. Então no próximo, eu peguei aqui, opa, peguei outro aqui, intervalo de terça. Então eu vou aumentando aqui a quantidade de bolas. E no final ganha quem tiver mais bolas de intervalos. Essa atividade dá para fazer de várias formas e elas amam. O lúdico encanta, anima, é prazeroso trabalhar teoria dessa forma. Então, por que se a gente tem a condição de trabalhar a teoria de uma forma lúdica, prazerosa, divertida, por que nós vamos ficar ensinando intervalo num quadro? Então, não tem coisa melhor do que aprender fazendo. Vocês podem ir lá no Drive e pegar esse material, que esse material é maravilhoso, tá bom? E agora eu vou mostrar um outro material, gente, que esse material é demais para trabalhar intervalos. Além de lindo, né? Além de lindo, de um visual lindo, vai deixar suas aulas maravilhosas. Então, gente, nós temos aqui esse material maravilhoso, que é a trilha dos intervalos musicais. Esse material, ele não está disponível no Drive, tá? Então, quem tiver interesse depois, vocês procurem a Érica, que ela vai dar informações sobre esse material. Esse material em específico é para depois que sua aluna já aprendeu toda a classificação dos intervalos e ela está um pouquinho mais avançada, ela já viu outros tipos de intervalos, tá bom? Mas aqui, da forma como está, vocês podem já trabalhar com ela várias coisas aqui desse. Então, olha que interessante esse material. Então, aqui vocês vão jogar com várias, né? Vocês podem trabalhar com várias alunas, até 4 alunas dá para trabalhar, ou mais. Então, vocês vão trabalhar com um dado, né? Joga o dado, todas elas vão ter. Eu vou colocar aqui um bichinho, né? Borrachinha para começar. Então, jogou o dado, né? Segunda casa. Então, eu venho aqui, a segunda colmeia. Então, ela vai identificar qual é o intervalo que está aqui. Então, aqui eu tenho clave de Fá. Então, é muito importante também a identificação das claves. Então, eu tenho Fá e Dó. Entre Fá e Dó, qual é a distância? Qual é o intervalo que eu tenho aqui entre Fá e Dó? Então, entre Fá e Dó, eu tenho um intervalo de quinta. Ela tem que saber que o intervalo é de quinta. Então, se ela acertou, então ela avança. Se ela avançou para o próximo, aqui vocês podem observar que tem uma abelhinha e está escrito desafio. Então, quando aparecer aqui, desafio, ela vai pegar um card desse aqui que tem uma pergunta. Então, ela tem que responder a pergunta, tá? Então, tem vários, gente. É que eu tô mostrando só um pouquinho. Então, aqui, o que é tom? Ela vai pegar, ela vai ter uma pilha, né? Ela vai ter uma pilha de cards no canto. Então, ela vai ter que pegar um card desse para responder. Então, ela vai, o que é tom? Então, ela tem que responder o que é tom. Depois que ela respondeu certinho, então aí ela avança e assim ela vai seguindo. Onde tem essas abelhinhas é onde tem as indicações. Então aqui avance 2 casas. Então se ela cair aqui nessa abelhinha onde tem 2 casas, ela vai avançar 2 casinhas. Essa trilha é maravilhosa para trabalhar essa memorização. Então tem vários desafios aqui para serem trabalhados nessa atividade. Gente, esse material aqui é maravilhoso. Não tem como sua aluna não aprender dessa forma. Então,
Então, vocês estão vendo aí quantas possibilidades, gente, dá para trabalhar? Tom, semitom e intervalos. Imagine aí, quanta coisa não dá para ser feita somente com esse assunto. Tem também o jogo da memória dos intervalos. Olha que coisa mais fofa, gente. De abelhinha também. Então aqui, vocês vão ver que aqui tem vários intervalos, né? Então ela é um jogo de memória, então tem que ficar virado, né, os cards, e ela vai identificar. Então, por exemplo, aqui eu tenho intervalo de sétima. Então eu tenho ré a dó e tenho de fá a mi. Então ela vai virar, quando ela encontrar o cartãozinho, né, intervalo de sétima, ela junta e vai completar. Então, isso aqui também dá para fazer com várias alunas ao mesmo tempo. Olha quantos cards, gente. Olha que coisinha mais fofa do mundo esse material. Esse material também tem no Drive. Vocês estão vendo então aí, né, meninas, o tanto de possibilidades que dá para nós trabalharmos esse assunto, que não é nada fácil, porém, dessa forma lúdica, não tem como sua aluna não aprender. Então vamos brincar, vamos colocar a nossa criança para fora, né? E vamos ter essa paciência de trabalhar dessa forma, gente, porque vocês podem achar que, eu vou perder muito tempo trabalhando dessa forma, minha aluna vai demorar muito para aprender assim, eu vou ficar perdendo muitas aulas fazendo isso, sendo que eu posso adiantar esse assunto e colocar minha aluna para fazer isso mais rápido. Não, gente, não façam isso. Trabalhem o passo a passo, que os resultados vão ser excelentes. Vocês já sabem disso. Eu não estava vendo a hora de chegar já uma parte teórica para trabalhar isso aí. Então é isso, gente. Vamos aproveitar esse assunto, que esse assunto é bem extenso, tem muita coisa para ver. Então, mãos à obra, meninas. Vamos fazer esses materiais. Se vocês não têm condições de imprimir colorido, imprime em preto e branco mesmo, não tem problema. Ou façam de emborrachado. Olha, tem várias formas de se fazer. Vamos usar nossa criatividade para isso. Todas vocês são capazes de fazer isso. Bom, eu creio que agora, né, com todos esses materiais, né, com todas essas possibilidades, né, de se trabalhar esse assunto tão bem, de uma forma bem leve e divertida, vamos avançar então para o próximo conteúdo, que são os acendentes. Tem muita coisa boa vindo por aí. Aguardem!